Deus. Meus irmãos queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Tributar a Deus louvores em gratidão pelo privilégio de estar com vocês, estar neste congresso, celebrando, cooperando e tendo a oportunidade de compartilhar um texto da palavra de Deus. Eu sou grato pela vida, agradecido pela vinda, convite desta igreja, pastor Jefferson, toda a família, colegiado de obreiros. Eu sou muito grato. Muito obrigado, pastor, obrigado pelo carinho. Todos os pastores que estão ladeando nesse congresso, os irmãos que cantaram e aqueles que se apresentarão, sejam profetas, sejam adoradores de verdade, e que a mão do Senhor esteja sobre este congresso de missões. Eu tenho um texto bíblico para compartilhar com vocês, inserido no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 10. Quem trouxe as Sagradas Escrituras, por gentileza, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 29, é o texto que eu quero refletir com vocês. Lucas capítulo 10, versículo 29. Aquele que o tem, diga amém. Texto sagrado diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Amém. Assente-se. Muito obrigado. Eu quero pautar-me da ideia proposta por vocês: amar sim, abandonar jamais. E trafegarmos nesse texto do capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, que vem tendo nos primeiros 37 versículos uma peça literária de extrema relevância para nós como praticante da fé cristã. Uma vez convertido ao cristianismo, isso não é novidade a ninguém, nós temos alguns viés a ser trafegado, e esse texto aqui, essa peça literária de 37 versículos, tem no seu bojo algumas indicações de como se comportar neste ambiente chamado cristianismo,
e nessa ambiência chamada igreja. Como, por exemplo, alguns questionamentos: o que é que eu preciso fazer, pastor, para ser cristão? E o que faz um cristão? Para eu ser cristão, Paulo escreve à igreja de Roma com muita peculiaridade, dizendo que se com a tua boca confessares que Cristo é o Senhor, e para ficar mais fácil de nós entendermos, se com sua boca confessares que Ele é Senhor, perdoador de pecado, único, suficiente, salvador da sua vida, logo isso é conversão. Então esse novo converso, ele vai sendo discipulado. O que faz um cristão? Dias atrás eu lecionava a um grupo de pessoas a respeito de soteriologia, a doutrina que estuda o processo salvífico da cruz ou a redenção. E alguém perguntava assim: em suma, qual é o papel da igreja? E eu respondia, pelo menos dois: alcançar os perdidos e edificar os achados. Então logo a ideia do evangelho é para quem está fora voltar, e para quem está dentro nem pensar em sair. Pastor, mas para que eu não pense em sair, alguma coisa aqui tem que ser mais interessante do que está lá fora. E para eu que estou fora vir para cá, o que está interessante aqui tem que estar mais interessante do que estar lá. Tudo isso eu estou falando dentro de uma questão racional. O porquê que eu estou aqui. E sabe o que é mais intrigante no evangelho? Que servir a Jesus é com raciocínio. Ter fé já não é mais razão. Porque se a fé for razão, 1 mais 1 na fé, quanto é? Não, é quanto Deus quer que seja. Agora, 1 mais 1 na vida de um discípulo é 2. Um boleto de R$100 mais R$50 de boleto na vida de um discípulo é uma dívida de 150. Agora, no campo da fé, já não é mais a somativa. Por quê, pastor? Porque a naturalidade da coisa, do passo de um caminhante, é eu dar o passo quando se tem o chão. Na fé é eu estender o pé e esperar o chão chegar, que vai chegar com certeza. Então, tendo pelo menos esse princípio de posicionamento que é ser cristão, esse texto aqui ele é fascinante, porque os seus 37 versículos primeiros vem trazendo para nós essa ideia. Pastor, mas o senhor leu o 29. De fato, eu li o 29, que vem dizendo que alguém quer se justificar para Jesus e diz: quem é o meu próximo? Vem o 29, é uma perícope do texto. O que é perícope? É quando você recorta um pedacinho do texto e o tem como base. Então a base da nossa reflexão será o 29. Mas o enredo textual é necessário você trafegar por ele. Pastor, quem está como personagem principal aqui? Jesus, e é fato. E quem está no seu entorno? Os discípulos. E além dos discípulos, um perito da lei, um exímio na arte ou no esboçar da Torá, uma espécie de advogado da lei. Agora você vai perceber no texto que o início do capítulo é Jesus dizendo assim para os seus discípulos: vão pregar o evangelho, vão anunciando o evangelho do reino.
70 homens, 35 duplas, saem com uma missão: pregar o evangelho, anunciar boas novas, orando pelos enfermos, libertando os cativos. E você percebe isso no texto. E é interessante a empolgação que eles vão. Irmãos, imagine homens com essa incumbência, com esse tratado e com esse poderoso evangelho de Jesus indo pregar. Eu penso que eles anunciavam e as pessoas reconciliavam. Eles oravam e as pessoas eram curadas. E é normal de gente se empolgar. Nós nos empolgamos. Imagine você orar para alguém e esse alguém ser curado. Primeira coisa que você faz é uma selfie para postar. Isso é normal de gente, o frenesi da vida, a empolgação. Então lá vão eles pregando e a coisa acontecendo, e eles fazem, realizam a obra, e vai chegar o dia de voltar. E quando eles voltam o quê? Empolgados. Jesus, nós arrebentamos mesmo. E oramos e profetizamos. E eu imagino eles contando, coisa de crente, contando para Jesus o que fez. Jesus olhou para eles e disse assim: se alegra não? Mas como? Não, se alegra não. Se alegrem em saber se o nome de vocês estão escrito no livro dos céus. Isso me intrigou no texto. Eu disse: meu Deus, o pessoal estava fazendo a obra que o Senhor comissionou a fazer. E aí quando volta, o Senhor diz para eles: não se alegra com isso não. Se alegrem, o nome de vocês está escrito no livro da vida, o livro dos céus. Por que isto? Porque no desenvolvimento da obra de Deus, a preocupação nossa não está muito coerente com a preocupação dos céus. Porque a nossa é o quê? Vamos fazer, gente? Bora fazer. E Jesus vem explicando no texto que a preocupação do genuíno evangelho não é em fazer, é em ser. Então preocupe em ser o quê? Um cidadão do céu com o nome escrito lá. E se alguém perguntasse: mas e a obra aqui? Aí Jesus diz: aí que está a grande questão, porque quem é, faz. Então quando eu sou e eu tenho o nome lá, eu faço aqui normal. Agora, quando eu não tenho nome lá, eu me preocupo em mostrar para o povo o que eu estou fazendo. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para nós, nesse nosso início de raciocínio: quem é, faz, e quem não é, fica se preocupando em mostrar o que está fazendo. Pastor, mas fica tranquilo, que quem é, faz com naturalidade. E aí você vê uma ideia no evangelho hoje de muita gente querendo fazer e não se preocupando em ser. Então seja, porque quando você é, você faz. E o texto vem continuando a dizer a nós que tem alguém ouvindo isso. Quem? O perito da lei. E ele vai perguntar para Jesus: vem cá, o que esse pessoal aí está com o nome escrito lá em cima? E eu? O que é que tem você? O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Trocando em miúdos, o que eu preciso fazer para ter um nome também lá em cima? Como é que é? O senhor está falando aí com esse pessoal? Eu estou laconizando e interpretando para vocês. O senhor está falando aí com esse pessoal e está dizendo que eles têm nome escrito lá em cima. Eu sou perito da lei. O que é que eu tenho que fazer para ter um nome lá em cima? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?
penso que Jesus olhou para ele, como é que é? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Se você apanhar essa pergunta, ela é melindrosa, capciosa, com um nível de inteligência baixíssimo. Por quê, pastor? Porque o que eu preciso fazer para herdar? Herança e feitura não combina. Ou você faz, ou você herda. Porque quem herda não faz, só recebe. Mas quem tem que receber, porque eu quero, porque para mim, me dá e tomar, então você tem que fazer. Agora, o que Jesus estava anunciando ali, desde o seu início do ministério, era um evangelho da graça. E na graça você não faz, você se entrega. Então logo o pessoal não estava entendendo o que ele vinha ministrando. Nem o perito da lei, que estava preocupado em dizer: o que é que eu tenho que fazer? Aí nem faz nada para herdar a vida eterna. Muito pelo contrário, entrega essa vida para ter aquela. Então o processo vai começando a ficar muito legal no texto. Por quê? Porque o rapaz vai perguntar para ele: o que eu tenho que fazer? Jesus vai dizer: não, para lá, é que você não entendeu ainda. Aqui não tem que fazer para herdar. Aqui você recebe porque é. Então, você quer saber o quê? Eu quero saber. Então tá, então vamos conversar um pouquinho. Sim, você conhece o mandamento? Claro que eu conheço. Das 603 ordenanças, você pode dizer só duas para o senhor? Pode, então tá bom. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e esse é o próximo como assim? Jesus olhou para ele e disse: dissestes bem, faz isso e viverás. Pode, senhor. E vai saindo. Ele fala: não, pera lá que eu tenho uma dúvida. Querendo se justificar, ele vai dizer assim: o problema é que amar a Deus eu sei, de todo o meu coração eu também sei, só que eu não consigo amar o meu próximo porque eu não sei quem é. Então quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar para ele uma parábola. Ora, descia um moço de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi apanhado por salteadores que roubaram, deixou ele meio morto à beira do caminho. E lá vindo um sacerdote, viu e passou de largo. Descia também um levita, viu e passou de largo. Vindo de viagem um samaritano, olhou, moveu-se de íntima compaixão e se aproximou dele, atou as feridas, colocando em sua cavalgadura, levou para estalagem, deu 2 dinheiro, passou a noite e depois, ao sair, disse: tudo que gastar a mais eu vou lhe ressarcir quando eu voltar. Amém? Amém. Aí Jesus perguntou assim para o moço: quem foi o próximo? Não, pera lá, Jesus. Eu perguntei para o senhor quem é o meu. Então eu pergunto para você, moço, quem foi? Por quê? Porque no evangelho não é quem é o meu, é quem eu estou sendo do próximo. Não é o próximo dizer assim, não é o próximo gritar: estou aqui. É eu ir à procura de um próximo. Então eu não estou aqui esperando o próximo chegar. Eu tenho que ir em alguém e dizer assim: eu sou o seu próximo, não você é o meu, eu sou o seu. Só que é interessante essa ideia, porque o desfecho da parábola é o cerne para entender esse processo. Vamos trafegar comigo nesse caminho? Ok? Tem alguns pregadores, né? Eu digo que eu converso com o pessoal. Tem alguns pregadores que dizem que isso aqui é uma introdução. E tem alguns que dizem assim: depois dessa introdução eu vou entrar na mensagem. Eu acho lindo isso, fenomenal, mas eu não sei fazer isso. Pastor, então o que é isso que o senhor falou até agora? É uma anestesia.
do texto que nós vamos entrar. Está preparado para o texto? Então vamos lá. O texto diz que um homem desceu, saiu de Jerusalém, rumando-se para Jericó. Pastor, o que é Jerusalém? E o que era Jericó? Eu não quero ser enfadonho, nem prolixo e nem teologizar o contexto para não me cansar. Afinal de contas são 7 dias de festa. Você veio ontem, virá amanhã. Bem rápido, tá bom? Taxativo e categórico. Olha só. O que é Jerusalém? Centro da vontade de Deus. O que é Jerusalém? Centro da comunhão, centro da adoração. O que é Jerusalém? Uma igreja sede ou congregação. O que é Jerusalém? O lugar que eu reúno para adorar, cantar, ser demonstrado, enfim. O que é Jerusalém? É onde eu tenho conexão com os céus. O que é Jerusalém? É o lugar onde emana a bênção de Deus e eu adoro. Então Jerusalém é uma espécie de igreja. Quem me entende, diga amém. Pastor, um lugar bom para estar. Jerusalém. Onde? Minha igreja. Um lugar legal para adorar. Jerusalém. Onde? Meu ponto de culto. Então tudo que você precisa entender agora é que Jerusalém é lugar da minha comunhão, aonde tudo no entorno favorecia com que eu adorasse, recebesse a palavra, me alimentasse, me quebrantasse, enfim, era um lugar de culto para tratar a minha alma. Isso é Jerusalém. Aí o texto vai dizer que o homem saiu desse lugar e está descendo para Jericó. Jericó era o local mercantilista, o ponto de comércio. Era onde as pessoas negociavam, vendiam, compravam e vendiam. Então quem sai de Jerusalém e vai para Jericó, ele sai do centro da vontade de Deus e vai para o centro da vontade dele, onde eu compro o que quero, vendo o que quero, por tanto que quero, e eu vou consumir o que quero. Então quem sai de Jerusalém sai do centro da vontade de Deus e vai para o centro da vontade própria. Então eu saio de Deus e vou para o meu centro. Aí o problema não é descer de Jerusalém, o problema não é ir para Jericó, o problema é sair de Jerusalém. O problema não é você se preocupar com alguém que foi para Jericó. O problema é você se preocupar com por que ele saiu de Jerusalém. Fulano foi para o mundo e está fazendo o quê? Essa pergunta não interessa. Fulano agora saiu da igreja e foi para onde? Essa pergunta não interessa. Porque não interessa o que ele foi fazer para o seu bel prazer. O interessante é, por que saiu de Jerusalém? Maior do que o interesse por Jericó, foi o desinteresse por Jerusalém. Então aqui nós temos um problema. Qual, pastor? O homem ir para Jericó? Não, ele ter saído de Jerusalém. Então, meu irmão, quem sai de Jerusalém vai para muitas Jericós. Então não adianta você acusar a Jericó de alguém. Seja o melhor Jerusalém para alguém. Aí olha só, quando ele sai e desce, a geografia vai dizer que era 1.200 metros de caminhada, caminhos pedregosos, desérticos, perigosíssimo. E ele sai e a parábola diz que os salteadores o apanharam, roubaram, bateram e deixaram meio morto. Pastor, e aí? E aí que aqui eu já tenho a primeira filosofia de quem sai de Jerusalém e vai para Jericó. A primeira filosofia é a filosofia dos salteadores, que diz o quê? A filosofia dos salteadores é essa aqui, ó. O que é meu, e o que é teu deve ser meu, por isso que eu lhe roubo. O ladrão diz assim: o que é meu, mas o que é teu também deve ser meu, por isso que eu lhe roubo. E quando ele rouba, batem e não matam, deixa meio. Agora, o que é meio morto? Meio morto é morto? Então é vivo. Para lá. Meio morto
morto é morto, então é vivo. Então é vivo? É morto? Vocês estão me confundindo. Pastor, meio morto é o quê? É meio vivo e meio morto. Ele adora? Quase. Ele canta? Quase. Pastor, por que quase? Porque ele sabe como canta, mas não canta. Meio morto. Ele prega? Quase, porque ele sabe pregar, porque ele estava em Jerusalém. Mas quando ele vai descendo, ele fica meio. Então, irmão, toda pessoa meia alguma coisa, essa questão de fracionado, fragmentado é problema, porque ela não é e nem é. É viva? É morta? Então é o quê? O único ser humano na Bíblia que eu encontrei que não era morto e nem vivo. Na Bíblia tem gente morta e tem gente viva. Agora, vivo e morto é só isso aqui. E o que é melhor? Quando sai de Jerusalém, está morto? Está vivo? Ou está meio morto? Pastor, como assim? Quem sai de Jerusalém é melhor morrer, continuar vivo ou meio morto, que também é meio vivo? Se sai de Jerusalém, está morto. 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 Se sai de Jerusalém, está vivo. Ou ele voa para Jericó, ou ele vou voltar para Jerusalém. Vamos repetir? Se o cara tá, desculpa a expressão cara, porque eu estou acostumado num ambiente assim informal às vezes. Aqui, se o indivíduo, ficou melhor? Aqui, se o cara, é cara mesmo, se o cara tá morto, ele tá morto. Vai para onde, pastor? Pra nunca mais, nem Jericó e nem Jerusalém, tá morto. Morreu. E se ele tá vivo, ou ele voa para Jericó, ou ele reconhece e volta para lá. Agora em meio morto, não sei se eu continuo descendo. Ah, mas subir eu acho que era melhor. Não, mas vamos continuar descendo. O meio morto é problema. Ele não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe. Aí ele tem a intervenção de quem? Dos bandidos. Aí sabe o que o texto vai dizer para nós? Que vem um sacerdote. Quando o sacerdote vem vindo, o texto sagrado vai dizer o quê? Que ele passou de largo. Pastor, por que ele passou de largo? Porque ele viu e passou de largo. Fiquei pensando, por que será que ele passou de largo? Vamos pensar nessa hipótese. Ele poderia dizer assim: poxa, acabei o culto agora, cansado de pregar. Preguei agora lá 2 horas de Torá, poxa. Pensei uma paraxá e esbocei para os meus liderados lá na sinagoga e estou cansado hoje, o culto foi extenso, deixa eu passar de largo. E passou. Pastor, e o levita? Pode ter pensado a mesma coisa. Hoje eu já arrumei a igreja lá, deixei tudo certinho, né? Eu sou o zelador do templo, o rito litúrgico eu deixei tudo preparado e, poxa, hoje eu estou cansado, eu vou passar de largo. Já cumpri mesmo minha obrigação lá em cima, já fiz o que tem que fazer em Jerusalém. Ele poderia pensar assim, pastor? Poderia. Tanto um quanto o outro, sacerdote e levita, tinha as suas obrigações e pode ser que eles já tinham cumpridos. Só que você vai perceber que esse viés não convence, porque mesmo ele tendo cumprido lá, ele poderia fazer mais. Mesmo ele tendo cantado lá, ele poderia fazer mais. Mesmo ele tendo pregado lá, ele poderia fazer mais.
Isso não convence. Pastor, então por que ele não parou? Porque o problema é que o camarada estava meio morto. Imagine ele se aproximando do camarada, e o cara meio morto, um olho fechado, o outro aberto, ou os dois entreabertos, olhava para ele e dizia assim: você é o sacerdote? É, eu sou sacerdote, eu vim aqui para te ajudar. Você não pode não, porque você está descendo para a mesma Jericó que eu. Então o problema no sacerdote não parar não foi porque já tinha pregado, foi porque estava descendo para o mesmo. Como é que eu, descendo pelo mesmo caminho, vou ajudar alguém que também está descendo pelo mesmo caminho? Então o problema aqui não foi o cumprir do rito da religião. O problema aqui foi não ter moral para parar. Aí você vê muita gente à beira do caminho e muita gente passando, não é porque não querem parar, é porque quem está na beira do caminho sabe o comportamento de quem está passando. Então tem gente que na empresa não dá para dizer para ninguém: vamos no avante. Ele vai dizer: vai você primeiro. Mas eu já sou de lá, mas não parece. Vamos na minha igreja. A sua? Você é crente assim? Então o problema do mundo não é o aumento dos ímpios, é a ausência dos justos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para nós. Você tem moral cristã para parar e dizer para alguém: pode ler a minha vida como Bíblia? Porque hoje nós estamos em procura de homens que tenham grandes prédicas de mensagens, mas a sua vida calada é um texto sagrado. Mas não me encanto com prédica e canto nenhum. Você pode olhar para mim e dizer assim: mas o senhor está há quanto tempo no evangelho? Não parece não, mas eu estou quase 40 de vida e de igreja. Então, meu irmão, canto bonito, prédica bonita, contextualizada dentro da hermenêutica e da homilética, você pode impactar outro. Eu quero ver se a sua esposa consegue sentar e te ouvir. Eu quero ver se os seus filhos conseguem sentar e dizer assim: aquele é meu pai pregando, prega o que vive, ali tem mensagem. Então vem cá, tem gente que não para na beira do caminho, que o próprio filho está meio morto porque não tem moral. A própria filha está meio morta e a mãe não para. E alguém fica assim: por que sua filha não vem na igreja? Vamos orar. Irmão, nem tudo é oração, tem coisa que é testemunho. Então quando você tem moral, você vai dizer: opa, meio morto. E você percebeu que Jesus é terrivelmente terrível, né? Por quê, pastor? Ele poderia dizer assim: o homem saiu de Jerusalém e morreu. Aí hoje a gente estaria pregando assim: tá vendo? Não sai não, hein? Senão você vai. Mas seria muito fraco para o evangelho isso. O evangelho é fenomenal porque Jesus disse assim: e o homem ficou meio morto. Por quê? Porque o cabra tem que ser crente mesmo para pregar para um desviado. Desviado saiu de Jerusalém, sabe tudo de Bíblia. Então já não é mais o texto que convence, é a sua vida que convence. Já não é mais a minha questão irmão, tem gente que você senta, é um teólogo, só não é cristão. Então é tempo da igreja parar, com muito respeito ao pastor, com muito respeito ao ministério. Aí você deve estar olhando para mim e dizendo: meu Deus do céu, como é que o pastor Jave convida um pregador desse, né, que não está pregando, está conversando comigo, está parecendo mais um culto de doutrina? Porque Jesus faz isso mesmo. Você não vai para o culto de doutrina, ele te pega no congresso. Aí no congresso ele diz para você assim: vem cá, tem moral para parar quando tem um meio morto na beira do caminho? Estar em Jerusalém no rito do templo, moleza demais. Ser crente aqui, empolgante. Vamos ser sinceros,
eu quero ver ser sal fora do saleiro. Ser sal no meio dos sal. Você sabe quando Jesus disse assim para o pessoal, né? Vós sois sal da terra e luz. Vou falar do sal da luz, não, vou falar só do sal. Sabe por que Jesus disse isso? Porque na cultura que Jesus estava da Palestina antiga, é obviamente que ele sabia o que dizia e sabia quem estava ali para entendê-lo. Então o pessoal já entendeu. A Palestina antiga não tinha saneamento básico, as casas não tinha banheiro, as casas não tinham, os vilarejos, cidadela não tinha rede de esgoto. Então tinha o quê? Tinha fossas que o pessoal construía próximo da casa, cada um cuidava da sua fossa. E aí, quando a fossa enchia, o que eles faziam? Jogava sal, e o sal aplacava o fedor da fossa. O que Jesus disse para os discípulos? Vocês são o sal da terra, porque quando essa terra, minha igreja vai estar lá. Você precisa aplacar o fedor do pecado da sua vizinhança. O problema é que nós pensamos que religião é nossa. Eu até vinha conversando com o Kiko, o Clodoaldo, a respeito desse processo. Quando ele passou no ginásio ali, nós fomos, a numeração jogou para lá, e aí estava lá o ginásio poliesportivo. Aí ele falou: aí pastor, eu aprendi com o senhor esse negócio aqui do poli, né? Por que poli? Porque além de ser comunitário, é vários esportes, é para todos. Então quem é daqui da comunidade pode ir lá, porque ali tem um poliesportivo, um polo que é para comunidade. É igual política, que a politicagem é uma coisa, política é uma ação comunitária para a sociedade, para alguns. Então você faz, quando você faz política, você faz o quê? Você ajuda alguém, se abraça alguém, se atende alguém. Aí o que acontece? Antagônico, paradoxal da política, o antônimo da política é o idiotia. Pastor, o que é idiotia? De onde você conhece a palavra idiota? Idiota hoje é uma palavra pejorativa, né? Mas na verdade, originário da Grécia Antiga, a palavra idiota e política eram antônimos. Por quê? Política, ação comunitária, é eu dando para o povo, é eu em serviço de alguém, é eu servindo alguém. Enquanto que idiotia é eu para mim mesmo, é eu para o meu próprio umbigo, eu só penso em mim. Então quem pensa em si sofre da doença chamada idiotia, e quem serve a alguém é o político. Só que no Brasil inverteu, os políticos são, mas vamos para lá, deixa depois outra coisa, é outra. Eu quero que você entenda que o evangelho não é idiota. O evangelho é político, é uma ação para alguém. Então se você conhecer um crente que só pensa nele, ele é o quê? Gente boa demais. Então o contexto dos sacerdotes e levitas é um contexto assim, ó: o que é meu é meu, o que é seu é seu. Se os salteadores sucumbiram o rapaz com a violência, os sacerdotes e levitas sucumbiram o rapaz com a negligência. E aí, quem é pior nisso aí? Por que, pastor? Porque sonegar o bem é fazer o mal. E Tiago escreveu isso, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então deixa eu dizer uma coisa para alguém: tal como salteador, tal como foi sacerdote e levita, quem sabe parar e não para, quem sabe fazer e não faz, quem tem e não dá, é a mesma coisa de quem rouba. E vem cá, nessa peça literária aí você está se parecendo com quem? É isso que é interessante na Bíblia, você sair daqui raciocinando o texto. Espera lá, pastor, eu de vez em quando eu sou um salteador aí, rapaz, eu já mudei. Não, quer dizer, não mudei não, eu estou que nem um sacerdote.
levita de vez em quando. Tal. Aí o texto vai continuar dizendo assim para nós. Olha cá, presta atenção aqui. E descia um sacerdote, tá. E descia um levita. Aí diz assim, ó. E indo de viagem, um samaritano. Aí você descobre por que ele parou. Porque ele não estava descendo para Jericó, ele estava indo de viagem. O caminho não era como destino Jericó, era só uma passagem na terra. Por que a igreja para? Por que a igreja para? Porque ela não está descendo para Jericó, ela está só passando por essa terra. Aí o texto vai dizer para nós que a filosofia do samaritano era essa aqui, ó. Vamos repetir as filosofias? Salteadores: o que é meu é meu, e o que é seu deve ser meu. Eu vou te roubar. Sacerdote e levita: o que é meu é meu, o que é seu. Negligência da religião. E no samaritano, pastor, quando ele olhou o rapaz, a Bíblia diz que ele moveu de íntima e se aproxima. Quando ele se aproxima, ele vai dizer assim: o que é meu é meu. Não, o que é seu, eu não vou te roubar, mas o que é meu também pode ser seu. Por isso que eu me aproximo de você. Você percebeu que o primeiro passo do samaritano foi se aproximar? Pastor, o que é isso? Estamos vivendo uma crise de proximidade. A igreja é formada por um tripé, uma tríade: social, financeira e espiritual. Aqui você trata o social, relacionamento sociológico. Aqui você trata o financeiro, foi tratado aqui, uma palavra de oferta, uma palavra de semente. E você trata o espiritual, que você ora e recebe a palavra como instrução para a vida espiritual. Agora vem cá, você percebeu? O que, pastor? Você voltaria na igreja que você congrega se você fosse o recepcionista? Você voltaria na igreja que você congrega se você fosse a pessoa que sentou do seu lado? Pastor, o que está faltando hoje? Unção? Não, eu não sou medidor de unção. O que está faltando hoje? Conhecimento bíblico. Quem sou eu para medir nível intelectual de ninguém? O que está faltando hoje? Calor humano. Pode ser que isso, cada um de nós temos uma resposta, porque somos seres sociáveis. Então o que falta na igreja hoje, sabe o que é? Gente normal. Gente normal. Por quê, pastor? Porque aqueles que se dizem espirituais, os milagromaníacos, eles pensam que o não espiritual já não é gente, então não deve ser tratado igual eu. Se não tem o mesmo nível de unção do que eu já trato com diferença. Agora aquele que é profeta e vaso, aí eu dou abraço mesmo. Você precisa entender que você é gente normal. Você precisa entender que igreja é lugar de entrar gente ruim, caída, falida, quebrada. Não procure uma igreja de perfeitos, porque você já errou. Olha você nela. Aí eu fui pregar no lugar, e depois que preguei, o pastor estava dando avisos. Pastor, do trabalho durante a semana. E aí o pastor disse assim: segunda-feira é a segunda da vitória, terça é a terça da conquista, quarta é a quarta do triunfo, quinta é a quinta da quebra da maldição. E para todo dia tinha um nome de culto. Isso é legal, pastor? É legal. Minha igreja às vezes faz uma segunda de vitória, normal. Eu fiquei pensando assim: que dia será que é o culto das pessoas normais? E para não bastar, sabe o que ele falou? Aqui é proibido ser triste. Eu falei: vai ser onde? Se aqui é o melhor lugar do triste estar.
para receber a alegria do céu. Aí se estiver passando um triste na rua, o cara fala assim: aqui não é meu lugar, deixa eu continuar triste, vou embora para casa. Aqui é o melhor lugar para entrar gente quebrada, porque tem poder na palavra para construir. Aqui é o melhor lugar para entrar pecador, porque tem palavra que prega o sangue de Jesus para perdoar pecado. Aqui é o melhor lugar para entrar quem está falido, quem está destruído. E eu quero liberar uma palavra para quem está aqui ou para quem está na internet, que esta igreja, este congresso e a Bíblia que nós pregamos é para te levantar, para te construir, para te ajudar, para te fortalecer, para te resgatar. Esse é o poder do Evangelho. Olha só o que o texto vai dizer para nós: aproximando. Ok, pastor? Como é que você trata um caído? Cheguei para te ajudar, viu, miserável? Quem é que mandou você descer de Jerusalém? Você não sabia que lá é o melhor lugar para ficar, pá? Paga o preço aí, pá. Você deitado, machucado, isso. Eu vou lhe dar 7 meses para ficar aí deitado, viu? Você está disciplina, sangrando. Eu sou pai. Tem pai aqui? O melhor lugar de disciplinar filho se chama colo. Pastor, o senhor está fazendo apologia à desordem? Muito pelo contrário. Mas é uma ordem paternal. Quem saiu de Jerusalém já sabe que saiu de Jerusalém. Não precisa ser lembrado que saiu de Jerusalém. Quem está sangrando caído já sabe que está sangrando e caído. Ele sabe que ele está falido. O que ele precisa, pastor? É de alguém que desça no mesmo nível que ele está. Só que vai descer no mesmo nível que ele está, mas não pelas mesmas causas, mas vai descer por causa dele. Aí o pai lá de cima disse assim para o filho: meu filho, dá para descer no mesmo nível do Otoniel? Dá? Já imaginou se Jesus não tivesse descido no mesmo nível que você estava? Saiu da glória, se fez pecado por nós. Assim ele estava explicando e dizendo para a gente: ó, estou no mesmo nível teu, viu? Atou-lhe as feridas. Em nenhum momento ele disse: vai sangrar. Vai sangrar mesmo. Toma aqui um vinho para anestesiar essa sua ferida. Ela calanciou-se. Toma aqui o azeite para já dar uma espécie de uma cicatrização nisso aí. Vem cá. Reflita no texto comigo. No texto. O homem que saiu de Jerusalém somos nós. Os salteadores que pegou o homem na descida é o pecado que nos pegou. Arrancou da gente, roubou a gente, e nós ficamos à margem do caminho, meios mortos. Por que meios mortos? Morto para Deus e vivo para o mundo. Agora é carnal.
repente veio o levita e o sacerdote, a religião que não pôde fazer nada, por isso que passou de largo. Mas quando vem um samaritano, Jesus, quando vem o samaritano, Jesus, ele trouxe azeite e vinho. Pastor, o que é que o samaritano trouxe? Ele trouxe a ceia e o Espírito Santo, e pegou a gente e levou para a estalagem, para a igreja. E quando chegou na estalagem, deu ao hospedeiro, o pastor, deu 2 dinheiros e disse assim: eu vou voltar, e quando eu voltar, aleluia, você está no melhor lugar que um ser humano poderia estar. Gente aqui, gente pela internet, que saiu de Jerusalém e talvez está dizendo: e agora? Nunca mais eu volto para lá. De repente, uma noite de terça-feira, o samaritano lhe pegou nos braços, levou para a estalagem, atou as feridas. E o texto sagrado vai dizer para nós que o jovem que perguntou ouviu Jesus dizer assim para ele: quem foi o próximo? Ele disse: o que usou de misericórdia. Pois é, faz isso e viverás. Por quê? Quando você vê alguém meio morto à beira do caminho, não para e faz uma selfie para dizer assim: ó, fulano como é que tá? Porque saiu de Jerusalém. Você precisa dar vida e não de fato jogar terra no sepulcro de quem já está morto. O texto sagrado vai dizer para nós que o sacerdote e o levita passou de largo. Pastor, o que significa? Que eles não tinham como, não tinham porquê, não teve força para ajudar. Mas o samaritano disse assim: eu vou botar na minha cavalgadura e vou levar para a estalagem. O que significa isso, pastor? Eu encerro. Não espere o milagre chegar para alguém, seja o milagre na vida de alguém. Ah, espera aí que eu vou ligar para fulano que ele... meio morto, mal respira. Meio morto geme. Ele não vai gritar: me ajuda! É você que tem que ser o próximo de quem está caído. No último censo, na última estatística, para cada um cristão tinha um desviado. Se somos aí 1/3 dos cristãos, imagine, irmão, se para cada um cristão tem um desviado, então tem um que nunca frequentou a igreja. Então tem eu, cristão, um desviado e um que nunca se converteu. Vamos repetir? Se tem eu, tem um desviado e um que nunca se converteu. Então, se eu ser testemunho para 2 pessoas no ano, o Brasil está ganho. O problema é que tem gente que não traz nenhum para a igreja.
igreja, mas desvia uns 3 por ano. E quando eu falo de igreja, eu não falo de denominação, eu falo de evangelho. E eu posso ser muito sincero para vocês, Deus me deu oportunidade de ir em alguns lugares aí, e aí eu vejo gente dizendo assim, ó, 30 almas. Quando eu fui pregar, não fez mais do que a obrigação. Sabe quem é que vai ficar, me permita a expressão informal, com a bucha? É a igreja local. Porque, irmão, não é, tem gente que levanta a mão e vem porque o outro fala assim, vai lá. E tem uns que vêm porque é constrangido. Eu pastoreio há 12 anos, eu sei o que é isso. Tem gente na minha cidade que não vai mais em igreja nenhuma porque alguém coagiu ele para vir na frente. Você conhece alguém assim? É. Agora, a igreja que fica para discipular, para ganhar, então seja este que vai cuidar do recém-nascido. Só que não espere alguém dizer, olha lá o próximo, porque o próximo está meio morto. Então seja você. A gente faz culto para crente. Que maravilha, pastor, fazer culto para crente é edificar os achados, isso também é legal. Mas dá trabalho para o teu pastor. Quem congrega aqui o pastor Jefferson? Levante a mão. Dá trabalho para esse jovem, irmão. Pastor, é mais do que você dá, mas dá um trabalho bom. Qual? Traz pelo menos um cada domingo. Você não pesca em aquário não, mas aceita peixe ferido. Ok, maravilha. Só que isso não é crescimento de igreja. Rapaz, minha igreja cresceu, por quê? Fechou aquela ali, veio todo mundo para cá. Isso não é crescimento, isso é inchaço, não cresce nada. Pastor, e aí? E é legal receber gente de outra igreja, sim ou não? Desde que você não roube, senão daqui a pouco vai ter BO gospel. Pastor dando BO no outro, por quê? Roubou minha ovelha. Graças a Deus que isso aqui não vai acontecer nunca, pelo menos eu espero. Mas vem cá, faz um compromisso. Tem 4 domingos no mês. Traz pelo menos 4. Pastor, e os outros cultos? Os outros cultos você vem para se edificar. Mas no domingo, pastor, mas na minha igreja tem 70 cadeiras, 130. Bota alguém na sua, fica de pé do lado dele. Ali, ó, tá na minha cadeira hoje, sentou no meu lugar. Você fica brigando por causa de cargo, briga com o inferno por causa de uma alma. Às vezes você fica brigando porque o cabelo da irmã parece estar menor do que domingo passado. O cabelo é dela, vai cuidar da sua vida cristã e vai trazer gente para o evangelho. Hoje a igreja, vamos falar da gente, nós estamos muito periféricos com as coisas que tem. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Pastor, por que Deus fala assim com a gente? Porque é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Então ele ajusta. Você vai trazer alguém? Eu estou num congresso de missões e sou muito grato por isso. Mas hoje você perdeu a grande oportunidade de trazer alguém. Pastor, é legal na igreja? Tudo é legal. É legal cantar? Claro que é. Além de adorar a Deus, poxa, é legal pra caramba. É legal participar do grupo de gesto? Além de adorar a Deus, é legal adorar com um gesto. É legal pregar, pastor? É óbvio que é bom, eu amo pregar. Só que sabe o que é essencial? É aquilo que Pedro escreve: povo adquirido. Pastor, o que tem povo adquirido? A palavra no original adquirido ali é peripoieses, que significa povo para lucratividade. Aqui tem um bocado de vendedor. Eles compram o produto por R$1, vendem por 50 centavos. Como é que faz com o negócio? Compra por 1, vende por 5.
Ô pastor, é subfaturamento brasileiro, né, irmão? Mas vem cá, você compra uma coisa por R$1 e vai vender para, no mínimo, para ter o quê? Lucro. Então quando Pedro escreve isso, Pedro escreveu assim, ó: vocês são povo para dar lucro. E gente dá lucro com quem? Com outra gente. Você trouxe quanto até hoje da sua vida cristã? Você tem quantos anos de igreja? Diga aí. Diga aí quantos anos de igreja você tem. Quanto? Quanto? Ok. Você deu mais problema ou mais lucro para o reino? Entendeu? Pastor, é assim mesmo. E você pode até estar assim: poxa, gostei muito desse pregador não, hein? Graças a Deus eu não vim aqui medir nível de popularidade. Eu vim aqui pregar o texto sagrado para você. Se eu fosse medir nível de popularidade, eu era artista. Mas eu vim aqui dizer para você assim, ó: rende mais um pouquinho para o reino que fica melhor. Rende mais um pouquinho, rende mais. Rende. Seja próximo. Fique em pé, por favor. Muitas vezes o que impede você de se aproximar de alguém, sabe o que é? Falta de vinho e de azeite. Pastor, e o que é vinho? E o que é azeite? Se você gosta de tipologia bíblica e de paralelismo, você vai ter aí os dois como tipo do Espírito Santo. Mas vamos fragmentar aqui. Vinho, alegria. Ó, que alegria. Azeite, Espírito Santo. Não existe alguém com vinho que diz que tem vinho e diz que tem azeite só com manifestação de azeite. Porque quem tem vinho e tem azeite, manifesta-se azeite e vinho. Como assim, pastor? Vai entender agora. Vinho, então, no nosso viés de reflexão, é ale e azeite. Então, quem tem vinho e azeite é o quê? Cheio de azeite é cheio de Espírito Santo. E cheio de vinho é cheio de. Então, o crente mais espiritual é o mais sorridente que tem. Eu não posso dar sorriso não, porque eu sou cheio do Espírito. Não, você é chato. Não tem aqueles movimentos xiitas. Na igreja tem os chatos. É outra classe de gente que não me engana não. É porque essa mensagem aí, o pregador falou algumas coisas aí que o povo riu, mas eu sou cheio do Espírito Santo, eu fico. Olha lá. Eu tenho uma notícia para te dar: se você for solteiro ou solteira, vai morrer. Solteiro ou solteiro, ninguém vai casar com um ser humano assim, não. Tem que estar me entendendo? Diga amém. Ah, pastor, mas eu não vou dar risada não, que eu estou sem dente. Mostra a gengiva mesmo, cara. Isso é sinônimo de ser cheio de. Vai pregar para alguém com essa cara feia. Alguém fala assim: ó, eu para ser crente com você assim, chato pra caramba. Posso? Eu sei que vocês são ensinados. Posso só dar uma dica? Antes de anunciar o evangelho para alguém, ganhe esse alguém. Ganhe a confiança dele. O cara vai ficar tão empolgado com você como gente que vai dizer: poxa, eu quero ser gente igual esse cara. Onde você é gente assim? Lá na minha igreja. Eu vou lá. Aqui na minha igreja, viu? Você está com um cara que vai para o inferno. Mas ó, a minha igreja, a minha igreja você vai como? Tem alguém com vinho aí? Tem crente que
que acorda com uma cara tão feia de manhã que parece que arrependeu de não ter morrido de madrugada. Agora quem tem espírito, irmão, tem gente que vai vir para o evangelho só por causa de um sorriso teu, porque você tem vinho. Não, pastor, a minha hermenêutica desse texto aí é que vinho e azeite é os crentes cheios. Eu acredito nisso também. Mas o que Deus deu para mim, para passar para vocês, é esse viés. Você pode ser cheio dos mantos e ser educado. Sim ou não? Aí você é cheio dos mantos, chega lá na tua empresa e fala assim: aqui, ó, patrão, vigia comigo que eu sou cheio do Espírito, hein? Ele vai olhar você e falar assim: então tá bom, um vazio do Espírito vai demitir um cheio fora da minha empresa. Aí você fica um cheio desempregado. Ser cheio do Espírito Santo não tira a sua inteligência, irmão. Pastor, eu falei aquilo lá e nem pensei porque eu estava cheio. Para, vai enganar outro trouxa. Desculpa aí. Desculpa. Deus vai te dar uma consciência do amar sim, abandonar jamais. Você tem cavalgadura? Tem cavalgadura? Olha o que você tem: vinho, diga amém. Azeite, cavalgadura, braço, ombro, seu carro, tudo pode ser cavalgadura. Estalagem, hospedeiro. Mas para o hospedeiro manter a estalagem, você tem que dar 2 dinheiros, diz o texto. O que, pastor? Não vou tirar a oferta não, já foi tirado. Só para você entender o processo do crente miserável. Pastor, eu tenho azeite, rapaz. Eu tenho azeite mesmo. Eu tenho muito vinho. Eu tenho, mas não tem 2 dinheiros. Não é porque não tem, porque não tem. Porque é mísero. Mísero é uma abreviatura. Olha para cá. Olha para cá. O crente cheio do Espírito Santo, ele não é apegado a isso. E quando tem, é normal, porque ele sabe que a estalagem precisa ser mantida e o hospedeiro está aqui. Como é que vai comprar as coisas? Está me entendendo? Diga amém. Então, não seja crente pela metade. Pastor, eu sou cheio do Espírito Santo. Não sou muito negócio de oferta não. Ih, meu irmão, está com um problema de complemento na sua formação. Você está pela metade. Faz um discipuladozinho que vai ajeitar você. Quem está me entendendo, diga amém. Estenda a sua mão, por favor. Senhor Jesus, que a tua igreja esta noite, meu Pai, ouvir a tua palavra. Obrigado pela oportunidade de trafegar nesse texto. Texto puro, simples, mas com muita relevância. Que este crente, Pai, que ouviu, Senhor, a tua palavra, venha ser praticante da mesma. E que ele possa praticar, Senhor, lições pinçadas desse texto. Antes de fazermos, temos que ser, porque quem é, faz. Obrigado, obrigado e obrigado. Fecha a tua mão aí, receba essa palavra. Se você puder, dê um abraço em pelo menos 2 ou 3 pessoas e diga para ele, diga para ela: pratique a palavra, viva a palavra, ande na palavra, seja um bom samaritano de boas manias, de boas maneiras. Obrigado. Bate palma para Jesus, irmãos.